O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu acordei às 6, rezei as laudes, li o Evangelho e perguntei: Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? E aí eu dormi de novo, cochilei, eu tive um sonho. Eu sonhei, vocês já viram aquele filme do Titanic? E eu sonhei exatamente aquela cena que o barco, ele está, depois do navio ter naufragado, em que o barco, ele está passando pelos destroços, pelos corpos congelados, e gritando: tem alguém aí? Tem alguém aí? No meio da névoa, uma voz ali, uma voz acolá. E eu fiquei com isso no coração e o Senhor colocava no meu coração que Ele, na sua infinita misericórdia, no seu incansável amor por nós, enviou o seu Filho a esse mundo para dizer: tem alguém aí? Tem alguém aí que quer ser salvo? Mas Jesus se depara com corpos congelados, com um coração duro, que não tem fé. E por isso, ele declara: vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. E porque não são das minhas ovelhas, porque não acreditam, não vão entrar no barco da salvação. Não vão entrar no barco da salvação, porque o coração está congelado, está duro. E salvar a humanidade do naufrágio é nos salvar da morte eterna. Santo Agostinho, ele diz, comentando sobre esse evangelho, abre aspas para Santo Agostinho: as ovelhas que escutam a sua voz e o seguem são aquelas que o amam com sinceridade. O pastor foi crucificado pelos lobos, mas salvou as ovelhas. A todo tempo, Jesus, enviado pelo Pai, grita: tem alguém aí que tem o coração ainda aquecido o suficiente para acolher a salvação que Ele veio trazer para nós? Por meio do batismo, nós herdamos de Jesus Cristo essa missão de sermos salva-vidas, de nesse naufrágio colaborar com os nossos irmãos que estão afundando. Só que em meio a estes estão aqueles que são
lobos em pele de cordeiro, do qual Jesus os chama de ladrão. Quem nos alerta para isso é São Gregório Magno. Ele escreveu uma obra chamada Regra Pastoral. Ele afirma que todo pastor deve imitar a Cristo. Talvez vocês aqui tenham cargos, lideranças, responsabilidades nas paróquias, nas comunidades de vocês, ou algum dia vão exercer essa liderança na paróquia, ou conhecem pessoas que são lideranças na paróquia, e é para nós e para estes que fala São Gregório Magno, dizendo: todo pastor deve imitar a Cristo, o bom pastor, com humildade, vigilância e sacrifício. O verdadeiro pastor, abre aspas agora para São Gregório, o verdadeiro pastor é aquele que alimenta com a palavra e com o exemplo, que não busca aplausos, mas a salvação das almas. A nossa única preocupação no exercício do nosso ministério na igreja precisa ser com a salvação das almas, e não com o nosso sucesso, ser bem sucedido no nosso ministério, mas é a salvação das almas. São João Crisóstomo destaca o contraste entre o mercenário que foge do perigo e entre o Cristo, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. São João Crisóstomo diz: ele não foi vencido pela morte, mas a venceu para resgatar as ovelhas do poder do lobo. Santa Teresinha, também comentando sobre esse evangelho, para ela Jesus é aquele que cuida de cada ovelha, das ovelhas fracas. Quantos de nós, na nossa fraqueza, na nossa história, quando no momento crucial, no momento que estávamos para perder a nossa vida, de alguma forma, a nossa salvação, Ele interviu, Ele nos trouxe, Ele cuidou. E mesmo quando Ele deixou que nós passássemos pela queda, Ele nos levantou para nos ensinar. Santa Teresinha diz: Jesus não veio chamar as almas justas, mas os pecadores. Ele quer a minha fraqueza, minha pequenez, para manifestar a grandeza do seu amor. E por fim, Santo Ambrósio, mentor de Santo Agostinho, fala que o bom pastor conhece suas ovelhas com o coração, e as ovelhas conhecem o bom pastor pelo amor. Conhece o bom pastor pelo amor que se entrega por nós. Cuidado com aqueles que se vestem os lobos que se vestem de ovelhas, porque os lobos que se vestem de ovelhas, eles são assim. Eles vêm na missa, eles participam das pastorais, eles comungam, eles rezam o terço, mas eles não vivem. E mais do que não viverem, eles pregam o contrário. Nas conversas, nas rodinhas, eles dizem: eu não concordo com isso. E assim, veja, você não é obrigado a concordar com o padre Felipe, viu? Eu acho que o Flamengo é o melhor time do mundo. Você vai achar que é o Corinthians, que é o Palmeiras. Mas se você discorda da palavra de Deus, você não tem o direito de comer da mesa dele. Se você discorda do Pai, você não tem o direito de comer da mesa do Pai. Mas está cheio de gente assim. Eu não concordo com isso que diz a Bíblia, eu não concordo com isso que diz a doutrina da igreja, eu não concordo com o Papa. Se você não concorda com aquilo que Cristo nos revelou como pastor para a nossa salvação, não tem direito de comer da mesa do Pai. Pode discordar das minhas opiniões, mas da palavra de Deus nós não temos esse direito. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.